Mãe, entra aí. Tá bom. Oi, gente. Vocês estão entrando aí? Vocês estão me escutando? Tá saindo o som aí? Vamos entrando, vamos entrando. Daqui a pouco eu vou chamar a Iana aqui. Chegou, chegou. Olá! Oi, boa Prazer! noite. Boa noite! Prazer, tudo bom? Deixa eu só Tudo! desconectar aqui que. Pronto. Você é de onde? Oi, gente, eu sou a Iana, sou do Piauí, de Teresina, Nordeste. Sou Nossa, que sotaque maravilhoso! neuropsicopedagoga. Isso, sou neuropsicopedagoga, pedagoga de formação. E foi um prazer receber esse convite. Nossa, me sinto Ah, honrada. Muito obrigada, que isso! Caterine, pelo convite, pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas dos pais, das famílias. Eles têm muita dúvida. Às vezes eles perguntam muito: qual é o papel da psicóloga? Quem dá o diagnóstico? O que cada profissional Isso. ajuda, né? Então é bom a gente esclarecer um pouquinho. Nada melhor do que um profissional para falar, né? Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. A gente vai começar essa live aqui. A gente vai falar um pouquinho do papel da neuropsicopedagoga no diagnóstico e tratamento do TDAH. Então, se vocês tiverem dúvida aí, vai colocando aí e a gente vai respondendo. Iana, fica à vontade, Isso. pode falar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Para início, eu já até falei em outras lives a respeito desse diagnóstico. Como é que acontece? Eu vou só colocar aqui o óculos, que eu tô com dor nos olhos. Mas fica ruim pra luz. Então, deixa assim. Então, eu já até comentei aqui em outras lives, né, no meu Insta com alguns pais, mas como a maioria não tem acesso, talvez a gente não tenha em comum, eu vou falar novamente. Como que se dá esse diagnóstico? Primeiro, vem aquela suspeita inicial. Quando a criança entra no ambiente escolar, os pais até percebem, mas logo eles acabam pensando, não, deve ser da idade. Muitas vezes os pediatras falam, existe mesmo aquela fase em que a criança, ela apresenta uma resistência maior a seguir comandos, tem o terrible two, que são aquelas fases de birra. Então, a partir daí, ele começa a ficar observando, mas fica com o pé atrás até então, porque percebe um desenvolvimento diferente das crianças da idade. Mas quando entra na escola, é lá onde geralmente acontece a chamada, né, dos pais, a chamada da escola com os pais para uma avaliação. E às vezes essa avaliação ela é muito assim, vamos dizer, são muito sutis quando eles fazem essa chamada, porque eles não têm também tanta dimensão do que pode estar por trás disso tudo. Muitas vezes questões comportamentais são confundidas com o transtorno propriamente dito. E aí o neuropediatra, que é o profissional responsável pelo diagnóstico, pelo acompanhamento médico, nesse momento, para fazer o diagnóstico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil ou o neurologista em caso de adolescentes e adultos. E a partir daí é montada uma equipe multidisciplinar. E é como você falou, qual é o papel do psicólogo? Qual é o papel do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo?
cada um desses profissionais, ele vai ter uma função imprescindível e precisam estar bem alinhados para esse momento de avaliação, que é o que a gente está comentando agora. Então, inicialmente, eles vão fazer a avaliação, cada um dentro das suas competências. No meu caso, enquanto neuropsicopedagogo, qual é a função do neuropsicopedagogo? É identificar quais são os déficits, os prejuízos que o transtorno, se realmente é um transtorno que causa prejuízos na aprendizagem, que causa prejuízos no ambiente social e em outros ambientes, em que aquela criança ela não consiga, não está conseguindo naquele momento se desenvolver como deveria. Então, a gente vai fazer o rastreio das funções por meio de avaliações quantitativas e qualitativas. É muito importante frisar, porque muitas vezes tem profissionais que utilizam teste, 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 teste. E a avaliação qualitativa fica onde? Criança mensurada, a criança não é um número, a criança não é aquele momento. Então, por mais que os testes eles tenham várias vamos dizer assim, peculiaridades para serem aplicados, em muitos momentos é imprescindível que haja esse olhar por fora, esse olhar qualitativo. Até que ponto esse teste surtiu efeito na vida do meu filho? Foi importante para eu fazer essa avaliação com ele e vai me dar um resultado fiel. Então, a gente tem que ter esses dois olhares. Eu costumo, pelo menos na minha prática, eu faço muito disso. Eu prefiro ter os dois olhares, porque só o olhar técnico, aquele olhar de número, de formatação, como eles colocam lá, eu não acho suficiente. Então, quando passa por essa fase de avaliação, é que há uma devolutiva para a família. E essa devolutiva, ela vai tratar do que foi encontrado na avaliação. Quais são os aspectos que são necessários para a intervenção. Por onde é que vai começar? O que está causando mais prejuízo? Então, nunca é igual. Porque cada criança tem a sua vivência, cada criança tem o seu desenvolvimento, tem interação. Alguns têm irmãos, outros não têm. Até isso vai influenciar. Então, não adianta a gente querer padronizar. Ah, terminou a intervenção, terminou a avaliação, a intervenção vai ser assim, assim, assim. Não, é uma avaliação, é uma intervenção específica para aquela criança. E aí a gente parte para a escola, porque a gente vai precisar muito do apoio da escola nesse momento, porque as terapias elas duram em médias 50 minutos, 1 hora, quando é por convênio de 30 a 40 minutos, e isso é pouco tempo diante do restante de dias que ele tem na semana. Então, na escola e com a família, eles passam mais tempo. As crianças passam muito mais tempo. E a gente precisa fazer o quê? Esse alinhamento. Então, eu sempre costumo, no processo de intervenção, já antecipar a escola, quando eu faço a visita, que vai haver esse momento em que a gente precisa conversar, que a gente vai ter que montar essa intervenção em conjunto. Claro que para haver a evolução, a equipe multidisciplinar também tem que estar muito bem alinhada, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. E quando você monta o processo de intervenção, todas essas, vamos dizer assim, essas atividades que serão utilizadas na intervenção, eu costumo também já dar algumas orientações para a família, mas eu aguardo fazer a prática dessas atividades. Porque tem muitas atividades que elas vão ser positivas e que vão ser muito úteis no dia a dia daquela criança. Mas tem outras atividades que não. Então, eu prefiro visualizar o que eu estou conseguindo fazer, até que ponto aquilo ali está engajando bem e está dando bons resultados para eu repassar para a escola e para a família. Vamos pensar numa perspectiva mais ou menos assim, que tem dado certo em consultório. Que tal a gente fazer o teste em casa? Vamos fazer o teste também na escola? E isso tudo
a criança, ela passa a perceber que todos os ambientes em que ela está inserida estão falando uma só voz. Ela não vai ter algo na escola, algo em casa e algo na terapia, porque isso acaba desorganizando ela. Então, quando todos os profissionais conversam entre si e quando faz esse alinhamento, gente, a evolução é muito diferente. E também... Tem uma mãe perguntando um negócio aqui. A Marcela, ela está perguntando. Então, o psicólogo não pode diagnosticar o TDAH? Só o neuropediatra ou o psiquiatra? Isso. Quem dá o diagnóstico? Quem dá o diagnóstico é o médico. Porque o diagnóstico do TDAH, ele é médico. Mas é preciso toda essa avaliação com a equipe. Porque como é que funciona o acompanhamento médico? Ele inicia no primeiro contato com a criança, ele faz uma avaliação. Geralmente é enviado para a escola, para a família e para outros profissionais. Uma escala, pode ser a SNAP-4, que é a que eu mais vejo enviando aqui em Teresina. E para fazer esse questionário, para ver o resultado desse questionário. Então, isso tudo é o médico que vai fazer. Quando ele faz esse rastreio, ele percebe o que é necessário para aquela criança, que tipo de acompanhamento ela vai precisar para avaliação, quais são os âmbitos da vida dela em que ela está precisando dessa avaliação e que está tendo muito prejuízo, que o desenvolvimento dela não está dentro do esperado para a idade. E aí, a partir daí, tem crianças que, por exemplo, precisam de fisioterapia, outras de terapia ocupacional e outras não, que somente, por exemplo, com psicólogo e com neuro já tem o efeito esperado, porque não tem prejuízo na escola, não tem prejuízos, que eu falo, prejuízos significativos, que esteja, assim, já causando, vamos dizer assim, aquela... puxando os cabelos, sabe? Quando os pais já estão ali naquele momento, de desespero. Então, a partir da avaliação dos profissionais, o neuropediatra vai ter acesso aos laudos. Muitas vezes ele monta a equipe e ele se junta à equipe para discutir o caso, que é o mais interessante que aconteça, e a partir daí ele fecha o diagnóstico. Mas só ele que pode fechar. Sim. Tem uma amiga nossa aqui, ó, Vida de Mãe TDAH. Ela falou que com a avaliação de uma neuropsicopedagoga que indicou o exame DEPAC que deu alterado. Aí ela indicou uma terapia com fono em cabine. Exato. Então a gente está vendo aí que o papel é importante. É muito importante. E isso já aconteceu comigo, uma situação muito parecida. A criança veio com o diagnóstico de TDAH. Chegou já com toda a avaliação, tudo, mas somente do médico. Não recebi relatório, por exemplo, de psicólogas, de fono, que ela falou, é só o processo de intervenção, Iana, você não precisa avaliar, já tem o diagnóstico. Eu, tudo bem. Só que quando eu fui questionar, não foi feita a avaliação com o restante da equipe. E aí não teve o rastreio inicial, que é o principal. Eu sempre falo para os pais, você fez o rastreio de visão e de audição? Porque muitas vezes uma dificuldade na visão ou na audição vão interferir diretamente no comportamento da criança. E aí é um falso TDAH, porque aquele comportamento é decorrente de outro transtorno. Como ela falou, o DEPAC. E a alteração do DEPAC, ela não se dá como é que eu posso dizer? No próprio sistema aqui de audição. Se dá no processamento auditivo. Então, tem os exames específicos de processamento auditivo. Aí, quando eu solicitei, logo de início, eu falei, mãe, vamos tentar fazer esses exames? Ela, tudo bem. E quando chegou, o resultado era de DEPAC. Ou seja, quando ele começou a terapia em cabine e ele estava realmente com um atraso cognitivo devido às percas da informação, ele era totalmente diferente a intervenção que eu faço no DEPAC para a intervenção que eu vou fazer no déficit de atenção, no TDAH ou no déficit de atenção. Então, eu já mudei totalmente a minha intervenção. Não estava surtindo efeito e ela falava, Iana, é como se ele não tivesse vindo para a terapia, justamente por isso que eu estou achando que tem algo
além. E aí, isso é importante a gente sempre alertar, porque os próprios pais, eles podem solicitar isso. Eles podem fazer, eu vou fazer para tirar a dúvida, quando o médico não solicita. O meu filho, ele tá com o exame marcado. A gente vai ver também, porque às vezes ele escuta e repete outra coisa. Aí o neuro já alertou. Ele falou: olha, mãe, vamos fazer o exame, porque ele já passou pela fono, ele não tem nenhum problema na audição. Ele fez fono porque ele trocava o C pelo T. Então ele falava Aham. tasa. Aí, então a gente fez a gente passou pela fono, aí consertou, tipo assim, ele conseguiu falar direitinho, hoje ele fala perfeitamente, mas também tipo, foi assim, 2 sessões com a fono. Aí a fono ainda brincou, ela falou: olha, eu nunca liberei um paciente tão rápido. Porque na Sim, terceira sessão ele já tinha, a gente fez audiometria, passou para psicólogo, até eu chegar no psiquiatra e chegar no neuro. A gente foi exatamente. pulando para ver o que Para que tinha, a gente foi vendo identificar. tudo. Porque o irmão tinha nascido há pouco tempo, então a gente achou que fosse Ah, ciúme do tá. irmão. A Poderia gente ser ficou, também. a gente ficou pensando, aí a psicóloga falou, ela falou assim: olha, vamos avaliar tudo, né? Aí a professora me alertou, ela falou: mãe, será que não é ciúme do irmão? Tenta ver, né? Leva numa terapia. Aí a gente foi começando até a gente descobrir o TDAH. Que foi assim, Exato. eu não entendi. Aí tem uma mãe perguntando aqui se todo indivíduo com TDAH precisa de terapia. É importante, porque como a gente sempre tem falado, a medicação, ela ajuda sim, cerca de 50, 60% há uma melhora no comportamento, mas a terapia é fundamental para saber como que você resolve melhor as situações. Já que essa alteração acontece no lobo pré-frontal, que é no lobo de tomada de decisão, de planejamento, as funções executivas, controle inibitório, então a alteração comportamental. Quando vem só o déficit de atenção, a gente precisa reorganizar, por exemplo, os estudos, como fazer para diminuir esses distratores, não causarem tanta alteração naquele momento de estudo, em que a criança precisa estar mais concentrada. Então, tudo isso vai envolver, como é que eu posso dizer? Vai envolver esses processos terapêuticos. Porque sozinho é muito doloroso e a gente sabe que quando não há o acompanhamento, nós temos estudos que comprovam isso, que a probabilidade de abuso de álcool e drogas na adolescência e na fase adulta, tem mais risco, propensão a ter ansiedade, depressão, e vários outros fatores que vão interferir na vida adulta. E eu falo isso com propriedade porque, assim, no meu caso, minha mãe, ela é uma TDAH clássica. Ela não aceita, ela não foi diagnosticada oficialmente, sabe, pelo médico, mas ela tem todas as características e muitas vezes eu a percebo aflita por situações em que se ela tivesse sido diagnosticada ou se hoje ela aceitasse e fosse para terapia, por exemplo, ela não estaria passando. E é muito, vamos dizer assim, é muito doloroso. Muitas vezes eu tô aqui estudando, eu tô fazendo alguma coisa, a Liana vai lavar a louça. Aí eu, tá bom, quando eu terminar eu vou. Quando eu chego lá, já tá tudo limpo. Porque ela não tem a calma e a paciência de esperar o tempo do outro. E aí a gente vê que as crianças, geralmente, elas são assim também. Elas não têm essa paciência. E aí, com a terapia, há um treino desses, quando se é necessário. Então, já evita esse prejuízo lá na fase adulta. Tocou num ponto importante, porque muita mãe pergunta: é genético, o que que é? E no meu caso foi, a gente acabou descobrindo que eu sou TDAH, eu não sabia. Aí, na Gente, verdade, olha. eu comecei tratando ansiedade e depressão. Foi o que eu Sim, comecei tratando até então. Aí a gente foi descobrir que era TDAH, mas primeiro eu estou tratando ansiedade e depressão, que é o que tem me causado mais dificuldade, né? Então, exatamente. depois eu vou continuar o tratamento e tal, porque eu sou super agitada, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, tem hora que eu não consigo me concentrar, tem hora que eu me foco em coisa que, vamos supor, você tem o hiperfoco, mas é em coisa que não deveria ter. E por quê, né? Sempre acontece. No meu caso, Aí Isso, continua, desculpa.
Eu só consigo estudar se tiver televisão ligada, música tocando. Tem que ter outras coisas. Eu não consigo fazer uma atividade só. Eu tenho que ter uma outra acontecendo para eu me focar Sim. naquela que eu tô fazendo. É bem complicado. É bem complicado. Já no meu caso, como eu sempre falo, eu falo assim, nossa, eu herdei a parte do déficit de atenção. Eu nunca tive a parte da hiperatividade, mas, gente, e eu lembro quanto que eu sofria, por exemplo, para compreender certas situações em sala de aula. E naquela fase de que era quarta série no meu tempo, hoje é quinto ano, sexto ano, quando houve a mudança de escola, foi assim um baque para mim, porque eu precisava triplicar o que eu estudava para eu dar conta. Mudaram, entrava várias disciplinas, desenho geométrico, várias outras coisas, e É. eu fiquei muito confusa na época. E eu não sabia o que era, e as notas caindo, e o rendimento, sabe? E a minha mãe, e você não tá conseguindo se concentrar? O que é? Então o que eu passava de 3 a 4 horas estudando antes, eu tava precisando de 5, 6, ou seja, eu tava praticamente sem vida. Só vivia de estudar. Chegava da escola, fazia as atividades, tinha aula dia de sábado, tinha prova dia de sábado, e aí eu tive uma dificuldade tremenda. Na faculdade também tive uma dificuldade tremenda, porque eu só consigo. O que eu consegui, como que eu consegui melhorar essa situação, reverter esse quadro. Eu escrevo tudo. Tudo que acontece na aula, eu preciso escrever. Depois eu organizo tudo que eu escrevi, que eu escrevo uma bagunça. Aí eu organizo tudo que eu escrevi e eu vou estudar. Aí sim é que eu consigo fazer a absorção daquele conhecimento, que eu Eu sou consigo. assim também. E aí é muito difícil porque eu poderia ter aprendido outras estratégias. E principalmente quando a gente não consegue entender por que isso está acontecendo comigo. Por que as outras pessoas elas não têm tanta dificuldade? A minha irmã, por exemplo, quase não estudava. Eu ficava, nossa, eu passo o dia inteiro estudando, ela estuda um pouquinho e as notas dela são melhores, o desempenho dela é menor. Então, hoje, para mim, faz sentido, porque eu estudo toda essa área, tô dentro da área. Mas na época, para uma criança, para um adolescente, é muito difícil compreender. Eu vivia com o caderno pela metade. Tipo, eu tinha um pedaço de uma matéria, um pedaço da outra, aí um pedacinho da outra. E eu nunca copiava a matéria inteira. Eu sempre ficava para trás no quadro. E meu irmão, é a mesma coisa da sua irmã. Enquanto eu me matava para tirar nota boa, ele pegava o livro, botava assim, ele botava os bonecos no meio da perna. Aí meu pai passava, achava que ele estava estudando. Na verdade, ele estava brincando. E E chegava na aí, prova e ele tirava nota boa. Aí ele falava assim, é porque você não presta atenção na aula. Se você só prestasse atenção na aula, você tirava nota boa. Mas eu viajava na... eu viajava, acontecia. Eu lembro quando eu voltava da faculdade, eu voltava de ônibus e acontecia de tudo. Era longo percurso. Acontecia de tudo dentro desse ônibus. E a minha amiga falava, no dia seguinte, Ana, e aí, como que foi? O resultado lá daquela. E aconteceu. O rapaz estava quase do teu lado. Eu disse, não, pois não foi o mesmo ônibus, que eu não vi nada, eu não tinha visto nada, porque eu estava ali com fone de ouvido, só viajando nos pensamentos, fazendo altas viagens. Então, eu consigo entender muito bem quando as crianças falam, tia, é porque eu estava pensando outra coisa. E realmente é isso que acontece. Elas estão praticamente no universo paralelo. Tá ali numa É, outra coisa que é mais interessante para ela, que vai ser mais produtivo. E aí a gente vai tentando resgatar tudo isso para que e trazer ela ver sentido na atividade escolar, por exemplo, ou numa atividade esportiva, para que ela consiga permanecer por mais tempo. A atenção, ela consiga selecionar a atenção adequadamente no momento em que for mais viável, né? a gente chegou a passar por uma psicóloga e ela falou pra mim que o problema da agitação dele era eu. Aí eu falei, hã? Como assim? Aí ela, você é agitada demais, você agita ele, por isso que ele é assim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não pode. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei, gente, eu não acredito, eu faço tanto mal pro meu filho assim. E foi, né? Então, acho que, tipo assim, acho que também tem que ter um certo cuidado, né? Alguns profissionais ainda não Com aceitam muito certeza. TDAH, então às vezes acabam, né?
dando uma outra, falando alguma outra coisa que às vezes acaba afetando. E às vezes até alguns pais acabam desistindo de procurar o que a criança tem por achar, ah, não, é da criança, ou então eu que estou fazendo alguma coisa errada, então vamos, né, dar um jeito aqui. Tem uma mãe perguntando se o que você acha do uso da Ritalina. É uma questão bem, vamos dizer assim, delicada. Porque É, o uso de medicação, ele é muito individual. Vai muito da criança, vai muito da pessoa, né, do indivíduo que vai utilizar. Então, como é o médico que faz isso, eu precisaria ter várias informações, precisaria de várias coisas para saber o caso específico dela. Mas, no geral, é o medicamento mais indicado, um dos mais indicados, e que na literatura a gente tem conhecimento que tem bons resultados com o prejuízo, no caso, o efeito colateral, de menor impacto na vida do indivíduo. Então, a Ritalina, até o momento, aqui no Brasil, é o mais indicado. tem uma mãe perguntando, crianças com TDAH, algumas têm características de fazer xixi na cama? Tem uma relação até que eu vi essa semana. Eu não tinha conhecimento disso, mas eu vi um post, eu não lembro o Instagram, mas eu não sei se era TDAH com amor, algo assim, eu acho que era da Ariana. E que ela coloca essa questão, que algumas das crianças sim apresentam uma dificuldade maior no desfraude ou antecipadamente no desfraude. Eu acho que é os dois limites. Mas eu não tenho tanta leitura nesse assunto. Eu vou pesquisar melhor e quem sabe a gente pode até fazer outra live somente sobre isso. Ah, legal. E eu acho que a questão de. Eu já ouvi algumas vezes questões da criança fazer xixi tá ligada também ao emocional. Isso. Alguma coisa que está incomodando a criança e está fazendo ela ter essa reação. Eu conheço até uma criança que, tipo assim, se ele ficar com muito medo, ele acaba até evacuando nas calças. Tipo assim, não é muito, mas ele dá aquela, Nossa né? Senhora. Então, tipo, se ele passar por um estresse muito grande, ou ver alguém brigando, ou alguma coisa assim, acho que por coisas que ele também já passou, então ele acaba tendo essa reação. Então, provavelmente é uma questão psicológica também, né? É verdade, também tem toda essa questão. Eu lembro que aconteceu na minha família e que até quase 8, 9 anos, a minha irmã, ela, vez ou outra, acontecia esse tipo de situação da enurese, né? E aí foi preciso realmente um tratamento com um médico, com especialista no assunto sobre isso. E era decorrente de uma doença que ela havia tido na infância, tétano, se eu não me engano, e que ela tinha muita dificuldade em aceitar, porque foi um tratamento muito difícil, muito doloroso, e aquilo causava impacto emocional e ela não conseguia controle, não conseguia ter esse controle. Então, eu lembro que ela não fez terapia na época, mas ela fez um acompanhamento com um especialista, até que com o tempo ela conseguiu realmente, com esse tratamento, diminuir, dificultar. Ou diminuiu Gente, as dificuldades dela. a gente vai tentar responder o máximo aqui, Tá bem, vamos lá. né? Vamos tentar falar o máximo. Deixa eu ver aqui. Nossa, é tanta gente falando. Meu Deus, calma, gente. Tem uma mãe perguntando se será que meu filho pode ter mais alguma coisa além do TDAH? Tem as comorbidades, né? Exatamente. É bem provável porque as comorbidades. Tem uma comorbidade bem intensa com o TOD, né? Vez ou outra, eu recebo casos e relatos e a gente vê na literatura que existe a porcentagem lá de probabilidade com TOD. Tem ele, quando ele vem no caso do diagnóstico inicial de autismo e em comorbidade TDAH, hiperatividade. Tem os casos de ansiedade infantil, de depressão infantil, de DEPAC. Então, pode sim estar relacionado a um outro transtorno. Tem uma mãe falando aqui sobre baixa autoestima. Acho que isso a maioria de nós passamos com eles. Sim, Que é todo dia a gente tem que trabalhar, falar, lembrar. Não, você consegue, você pode, você é lindo, você é isso. Porque fica bem, né? O que tu isso. indica, assim, o que as mães podem estar fazendo para, pelo menos em casa, estar melhorando um pouquinho dessa baixa estima?
A questão da autoestima começa a afetar quando a criança começa a perceber que ela está diferente dos demais, principalmente no ambiente escolar. Que ela tem aquela noção de que tem algo de errado comigo. Então, eu sempre conscientizo os pais a não esconderem dos filhos, a terem um bom relacionamento de conversa e explicar. Filho, olha, acontece com algumas crianças de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem didática, para que a criança compreenda que é algo que ele não é uma doença, é algo que ele vai conseguir lidar, que ele vai conseguir contornar, que ele tem toda a capacidade. Acontecem algumas alterações e ele precisa de se equilibrar em algumas áreas. Mas essa conversa eu acho que é muito importante, principalmente quando ele começa a perceber que há essa diferença, para que não haja, até para ele conseguir explicar. E eu digo isso porque eu também trabalho numa escola e aconteceu já a situação de um coleguinha falar, tia, eu não sabia que o meu amigo, ele tinha um negócio. Ele me falou, não, mas eu não lembro o que é. Só que aí ele aprende diferente das outras crianças. Mas eu acho ele mais inteligente do que todo mundo, porque os desenhos dele são incríveis. Ou seja, a família conversou com ele e depois disso ele conseguiu explicar para o colega. E o colega ainda conseguia ver as potencialidades dele. Olha como as crianças são sábias. Então, muitos pais falam, ai, Ana, mas eu fico com medo ele utilizar isso como tipo assim, já que eu tenho, eu não vou fazer mais nada não, porque banalizar e jogar tudo pro alto. Mas só que vai depender da forma que você abordar, né? Da forma que for essa conversa aconteça. Muitas mães perguntam como é que eu falei, ou então como é que fala, ou se é, né, interessante falar. Sim. Eu falei pra ele, eu expliquei ele, eu falei assim, olha só, a mamãe é muito agitada, tá vendo? Isso é um poder especial. Isso é o poder do Flash, do Sonic, só que não pode usar toda hora e nem pode usar na escola. Aí eu fui explicando ele, falei, não, filho, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente tenta muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente tem que tentar parar. Bom, ontem a gente estava fazendo dever, até postei aqui no Instagram. Aí eu vi. Ele tinha que fazer uma história sobre a formiga, mas do lado na outra página tinha um anjinho, ele cismou que o anjinho tinha barba. E ele começou a gargalhar porque o anjo tem barba. Aí ele ficava assim, não, mãe, foco. Vamos focar na formiga. Mas o anjo tem barba. Eu não consegui. Oi, gente. Às vezes ele se perde um pouquinho. Igual eu falo, o dever de casa aqui em casa, a gente tenta sempre, tipo assim, deixar ele beber uma água. Tipo assim, a gente não deixa ele perder muito, né? Sair muito ali do foco. Mas aí, às vezes, ele tá ficando meio desanimado, fazer o dever, meio estressado, aí eu começo a brincar com alguma coisa que tá no dever, aí não sei o quê. Ele começa a rir, ele vai fazendo. A gente demora um pouco mais de tempo, né? Sim. Tem que ter uma paciência. Eu falo para as mães, eu ter. também trabalho fora, então a gente chega em casa, eu tenho outro filho, eu tenho um filho de 1 ano, que não para um segundo também. Exatamente. Então, a gente leva tempo, não tem jeito. Isso. Tem uma... Pode falar. E na tua fala, eu percebo assim que é uma das grandes dificuldades que a gente recebe de como demanda dos pais, a hora da atividade, o que fazer para aquela criança estar motivada. E aí vai muito de encontro as recomendações que a gente vai na escola. Por exemplo, a criança gosta muito do Sonic. Que tal essa produção ser sobre o Sonic? Então eu sempre exploro os gostos, as preferências das crianças. Só que a gente sabe que no sistema educacional é bem complicado a gente trabalhar dessa forma. Mas é uma das formas que eu percebo que eu não tenho dificuldades no consultório. Tantas dificuldades no consultório, quando a gente está fazendo a mesma atividade que ele vai fazer em casa, só que numa outra proposta, uma outra perspectiva. A única coisa é essa, mas o conteúdo é o mesmo e o conhecimento que ele vai adquirir é o mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento. Aí a forma que você falou, eu falei que é um superpoder. Olha aí, bem lúdico, bem didático, ele compreendeu o que é, que não é algo negativo e que não é algo que vai fazer ele desistir de seguir em frente.
É igual o remédio. Eu falei assim, olha só, o remédio é para você conseguir ficar um pouco mais calmo, só que você tem que ajudar ele a fazer efeito, porque ele não faz efeito sozinho. Então você tem que, né? Você tem que continuar tentando igual Sim, você tenta, a mamãe sabe que você tenta. Então você tem que continuar para você ajudar o remédio. Então, porque senão a gente também, se a gente não falar que eles estão tentando, né? Eles acabam achando. isso. Eles, E eles estão se precisa. esforçando, né? Então, Você sabe não é disso. porque a criança queira. E é isso que vamos dizer assim, me entristece muito, porque o julgamento é enorme. Eu, enquanto profissional, dentro da clínica, por exemplo, quando eu estou com uma criança que está um pouco mais agitada, na saída do consultório, aí todo mundo da clínica já fica olhando, eu fico só imaginando, gente, o que as famílias passam? Nossa, como que é esse julgamento? Porque não compreende. E outra, num espaço em que os profissionais que estão lá têm conhecimento, sabe? E são os próprios que fazem muitas vezes. Então, eu fico imaginando que essa questão da família, do julgamento social, seria uma boa para a gente abordar em uma das próximas lives. Porque Ah, com é, certeza. porque é muito. É algo que eu fico, nossa, chocada. Vou no supermercado, eu olho, tá acontecendo qualquer situação, eu fico olhando, todo mundo lá tem uma sugestão. Ah, tem que fazer isso, ah, tem que fazer aquilo. E não deixam a pessoa à vontade para tomar as medidas cabíveis naquele momento. E não Eu já tive que entendem. sair de lugares por causa disso. E que não E aí entendem, eu não né? conseguia controlar e todo mundo olhando e aquela coisa e ele não se acalmava porque, né? Aí a criança começa a perceber também, né? E todo mundo falando alguma coisa e em cima eu não, gente, deixa, deixa, deixa. Na época eu nem sabia. E eu pegava, Sim, saía chorando, pegava a criança no colo, saía chorando. Não sabia o que estava acontecendo, né? Que ele não, sim. ele desde, eu até fiz um post sobre isso, ele com 3 meses ele não dormia. Ele dormia de 6 da manhã até meio-dia, e isso todos os dias. O restante do dia ele ficava acordado, entendeu? E a gente Nossa, tentou, o médico passou remédio homeopático. Ah, dá suco de maracujá. A gente deu suco de maracujá, o menino ficou quase 2 dias sem dormir. meu Deus do céu. Implicou a Se agitação. Eu eu falei, não tomo um toma mais suco suco desse de maracujá. agora, eu durmo agora. Eu falei, não, não, não tem jeito. E ele tem o mesmo problema de sono que eu. Meu irmão também tem esse problema de sono. A gente é muito noturno. Então, Sim, geralmente, eu funciono depois das 5 da tarde. E olha que eu trabalho de dia, eu pego cedo, eu pego de manhã no serviço. Mas eu geralmente funciono mais tarde. Agora que eu tô tomando medicação, aí eu já consegui controlar mais isso. Eu tô conseguindo ficar mais alerta durante o dia e à noite eu chego já com aquele sono que se eu bater na cama eu durmo, não tem jeito. Você vê aqui, exatamente. tinha uma mãe perguntando como faz essa intervenção em escola pública. Porque às vezes as escolas públicas não são tão abertas para vocês, né? Ah, é verdade. Assim, sempre eu solicito uma visita. E aí as escolas aqui eu nunca tive dificuldade, sendo ela privada ou pública. Sempre elas estão abertas às visitas. A visita é o quê? Observar a criança ou eu falo com a equipe, com o profissional que acompanha aquela criança. E também peço um relatório, peço para ver como é que está o acompanhamento, como é a avaliação dela dentro de sala de aula, como é que estão as atividades, esse tipo de coisa. Na escola pública, a resistência maior é no momento das orientações, porque eles falam que tem pouco recurso, né? E que não tem um profissional, por exemplo, para fazer essa adaptação, ou que não tem um profissional para acompanhar aquela criança, quando eu solicito que nos momentos das atividades ele precisa ter alguém próximo para ir, vamos dizer assim, voltando o foco. E aí eles geralmente recusam, geralmente falam que não tem, e aí o pai opta por tirar, por trocar de escola, por tentar uma escola particular. Geralmente acontece Foi o meu isso. caso. O meu caso, teve que tirar ele da escola pública, passar para particular, porque eles não estavam assim, eles não estavam sabendo lidar com ele, na verdade. Então Uhum, ele estava muito agressivo e a gente não conseguia entender por que ele estava agressivo. A Neuro falou: "Mãe, TDAH não é agressivo. Então tem alguma coisa, ele está reagindo a alguma coisa no ambiente.
Aí o psiquiatra me falou a mesma coisa. Ele falou, mãe, isso é uma reação de algum jeito que eles estão tratando ele. Aí eu fui ver, ele tava ficando sem recreio, ficando sem educação física. Punição, punição, punição. Então Ai, ele estava gente. reagindo em cima das outras crianças. As outras crianças não faziam o que ele queria, ele, né? Aí eu ficava conversando e tal. Ele falou, mãe, troca de escola. Aí a gente foi procurando uma escola, procurando uma escola. Teve escola que não quis aceitar, que falou que já tinha a cota de criança especial e não sei o quê. Aí até que eu consegui achar uma escola que tem até psicóloga. E eles, nossa, eles nos acolheram assim de uma forma. Na primeira semana ele deu muito trabalho. Ele ficava perguntando se iam expulsar ele da escola também. Ai, E Deus. aí até que por fim eu falei, gente, pelo amor de Deus, não desiste de mim, porque eu não sei mais aonde eu vou. Aí a diretora, psicóloga, orientadora conversaram comigo, ela, não, mãe, a gente vai fazer o possível para ele ficar bem aqui. Aí passou esse período assim, ele começou a se adaptar e tal. Ele teve muito problema com a letra cursiva, porque ele não conseguia copiar muito rápido. Então ele só queria escrever com a letra bastão. Aí, por fim, eu notei isso, conversei com a professora. Ela, não, mãe, pode deixar ele fazer com a letra bastão, não tem problema. Aí, um dia, um amiguinho dessa sala falou assim, tia, por que que ele escreve diferente? Uhum. E daí, ele nunca mais escreveu com letra bastão. Agora eu já escrevi. Ele, Às vezes tem os tipo assim, tu vai ver motivadores, que eu sei né? fazer. Tem os Oi? motivadores dentro da sala de aula, as próprias crianças, gente. Elas E hoje, ajudam tipo muito. assim, eu tenho muito apoio da escola, sabe? Diz que ele tá mais nervoso. Às vezes eu nem recebo bilhete, às vezes eles resolvem lá mesmo, pronto. A diretora vai na sala, ou então a orientadora chama ele, dá uma voltinha com ele, depois elas voltam com ele para a sala de novo. Então, tipo assim, eu tenho muito apoio da escola. Graças a Deus, essa escola eu tô, assim, maravilhada, porque a gente tem muito apoio mesmo. Ai, que Ah, ótimo. A Kali tá falando que eu tô linda. A Andréia. Aham. Só me arrumei um pouquinho, hoje deu tempo. Oi, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui. O caso do meu filho, estou tendo muita dificuldade com a baixa estima, na leitura e dicção. É, Eu não estou tendo problema ainda com a questão de aprendizagem, entendeu? Mas tem muitos pais que reclamam muito disso. na O que tem questão para da. falar assim um pouquinho? É de Ah, aprendizagem, ler, escrever. Ah, esse aqui é o meu pequeno. oi, tudo Esse é o bem? meu Sonic. MP, fala oi. Oi. E sim, realmente tem algumas crianças que elas têm uma dificuldade muito maior quando a desatenção ela tá, vamos dizer assim, superior à hiperatividade ou similar, que é o caso do clássico ou o caso do totalmente, esqueci o termo, desatento, né? Predominantemente desatento. Uhum. Então, nesses casos, a gente percebe que a dificuldade de aprendizagem ela se torna maior, porque tem muitos distratores, a tendência é ter muito distrator no ambiente escolar, ter muito distrator em casa, no momento das atividades. E a forma de abordar a criança para as atividades também é muito, vamos dizer assim, tem que ser muito trabalhada, muito bem trabalhada. Não é só, vamos fazer a tarefa agora. Teve até um post que eu fiz recente. Troque o vá fazer a tarefa agora por um combinado. Porque quando a criança ela está participando desse processo, ela tende a ter um resultado mais positivo no seu comportamento e, consequentemente, se ela consegue entender que ela vai fazer uma atividade, que ela vai precisar ter foco, aí ela vai tentar ao máximo se manter focada ali naquela atividade. E aí ela vai se manter focada e as dificuldades vão reduzindo. Então é nessa É, perspectiva que a gente tem que trabalhar. eu fazia uma coisa muito errada, porque eu mandava ficar parado. E não tem como ficar Não tem parado. como. É quase impossível, né? Mas É, acho que é assim, uma coisa que vem assim de. Vai passando, né? De pai para filho. Todo mundo acha que para estudar tem que ficar num ambiente silencioso, tem que sentar, tem que ficar quieto, tem que, né? Tem que ter toda aquela seriedade ali na hora. Então eu fazia isso muito. Hoje em dia já não. Hoje em dia ele já fica mais com mais à liberdade, pra frente. vontade.
Porque senão não rende. Não Não flui, tem não flui. jeito, É porque não. a gente tem a gente tem o hábito de pensar assim, vamos fazer da forma que tem que ser, generalzinho, igual eu fui educada. E Isso muitas aí. vezes não é, a gente tem que flexibilizar esse pensamento. Muitas vezes a criança está ali se movimentando, ela volta com tudo para fazer o restante que está faltando. E aí você quer aprisionar a criança ali naquela cadeira por mais tempo, que já passou uma boa parte na escola pela manhã ou pela tarde, não sei, depende do turno que ela estuda. E aí ela mais aquele tanto de momento ali, tanto de minuto sentado, que é quase um castigo. Aí se torna algo que não é prazeroso. Então eu não A tenho gente prazer em não fazer consegue. atividade. A gente não consegue. Sempre todo tenho um cronômetro aqui, que eu até aprendi com a minha amiga, que é a psicopedagoga Ingrid, e ela coloca o cronômetro, aí depois eu dou uma voltinha e volto para fazer a atividade. Mas se eu ficar, eu já percebo a queda do meu rendimento, assim, despenca. Se eu ficar por 2, 3 horas direto, sem pausa. Teve uma mãe aqui que falou que a escola, depois que ela falou que a criança tinha TDAH, falou que ia ligar para ela e nunca ligou. Eu também passei por isso. Ai, gente, Tenta não, isso é nossa. normal, normal. Tem uma mãe aqui falando que a filha dela, às vezes, quando ela quer algo e a mãe não cede, ela fica agitada e quer bater. Aí ela tá perguntando se isso tem a ver com transtorno ou birra. Acho que é uma questão bem difícil a gente saber se é transtorno ou birra, né? Isso, porque vai depender muito de como que acontece e de outros fatores. A gente precisaria ter mais informações a respeito. Mas se ela é acompanhada por algum profissional, ou caso não seja, tenta procurar um psicólogo, tenta procurar um profissional para te orientar melhor. Ó, o pessoal tá elogiando aqui a explicação. Ai, Ah, tem gente, uma que mãe bom. perguntando seu local de atendimento. Eu Onde atendo você em atende? Teresina, eu atendo no Gerações, que é aqui fica, eu não sei direito explicar o endereço, mas fica na Zona Leste. E atendo no centro de Teresina, na Reabilitar e na NIF Espaço Multidisciplinar. Será que é de Teresina? Eu sou de Teresina, Piauí. Eu não sei. Lud, você é de Teresina? Depois responde aí. Ah, tem uma mãe falando que são muitas atividades que vêm para casa. Aqui também vem, mas eu tento Ele me não. confirmando. Aqui veio uma Hoje veio um livro só, né? de Mas são matemática. os 3 folhas, mais ou menos, entendeu? Mas eu até falei sobre isso, eu fui na escola, conversei com a professora. Ela chegou a perguntar se precisava de alguma intervenção, se precisava de alguma atividade diferente, né? Ela foi perguntando o que ela podia fazer. Eu falei, não, pode fazer o que você faz com os outros alunos. Se você reparar alguma dificuldade ou que precisa de alguma intervenção, a gente faz. Fora isso, eu sempre desafio ele, entendeu? Eu mostro Sim, ele, desafio para ver até onde ele vai. Eu acho que, tipo assim, se a gente exato. ficar também moderando ali, pode ser que a criança não chegue ao potencial todo dela, né? É. E aí tem aquela coisa da limitação, tadinho dele. E não tem nada disso. É só uma forma diferente da gente abordar. E não tem nada de coitadinho que ele vai conseguir. Muitas vezes a gente vê aí que são destaques. Na questão da criatividade, tem outros pontos tão positivos que, vamos dizer assim, que as outras pessoas não têm e que conseguem se dar muito melhor em várias áreas aí de conhecimento. Falo até por minha mãe, que ela consegue fazer tanta coisa, ela evoluiu tanto, sabe, na vida, sabe, tantas áreas aí, desde coisas a fazeres doméstico até educação, que ela é educadora, criatividade para jogos, ela também está finalizando neuropsicopedagogia. Meu Deus, ela me dá cada ideia. E Ana, que tal? Vamos fazer tal coisa, tal curso, vai ser muito bom. Porque ela tem muita ideia, tem muita criatividade. Então, eu vejo como aspectos muito positivos. E eu também conheço pessoas, convivo com amigos, e eu vejo a diferença. É uma diferença muito grande de potencial. Porque aquele potencial ele precisa ser descoberto, ser trabalhado. Porque quando ele se desabrocha, não tem quem pare.
É, eu sou assim, eu aprendo muita coisa sozinha. Eu sempre fui assim, eu gosto de procurar, eu gosto de saber. Aí quando eu não sei, às vezes eu assisto um vídeo, se eu assistir e eu pego aquilo ali na hora, pronto. Vou, pego, faço, ainda mais com tecnologia. Eu tenho um técnico em informática para internet e eu gosto muito dessa área, mas não trabalho com essa área. Me estressa porque ficar sozinha não dá, eu não consigo. Ter que ficar sozinha e ficar ali por horas fazendo uma coisa só não é para mim. Mas eu faço, eu gosto muito de fazer arte, eu gosto muito dessa parte de design. Então eu sempre me esforcei muito. Tipo assim, não aprendi, eu vou tentar, eu vou fazer. Então eu tento sempre utilizar isso com ele. Eu falo até com as mães, gente, não reclama das atividades. Tenta fazer. Eu sei que dá trabalho, é cansativo. Às vezes aqui, igual ontem, a gente ficou de 8 da noite até quase 11 horas da noite fazendo atividade, né? Sei que é cansativo, que demora, mas quanto mais a gente desafiar eles, melhor vai ser para eles. Até para eles perceberem, eu não consegui, mas eu tentei conseguir, né? Acho que isso para a autoestima deles vai ser bem melhor. Com certeza. Aqui, ó. Eu vi alguém Meu filho dá trabalho para copiar as atividades. Oi? Eu vi alguém perguntando se a atividade todo dia é correto. Eu acho que sim, é necessário, né? Porque a criança, ela aprende, nós aprendemos a partir até um certo momento, até determinadas horas, não lembro exato, aquilo quando é revisto, quando é relembrado, quando é estudado novamente. Então é por isso que existe a atividade de casa. Agora, realmente, algumas escolas elas exageram na quantidade, vem muito. E no caso, eu costumo pedir para a escola fazer a redução de questões e colocar o que é importante daquele conteúdo para a criança saber. Porque também tem muitas questões que são enfeitadas, que vem Hum, um enunciado enorme e só quer perguntar o X, só quer perguntar um conceito, por exemplo. Então, para a criança com TDAH, se você quanto mais direto e breve você for, melhor você tem uma resposta. Então, essa é a orientação que na maioria das escolas eu peço adaptação. aqui a gente, até para estudar para a prova, eu ajudo ele. Então, eu comprei um quadro. Então, às vezes, eu passo atividade no quadro, aí faço ele fazer no quadro, aí brinco de professora com ele. Porque eu sei que depois ele vai lembrar disso. Pelo menos eu uso muito Sim, isso. Eu estou escutando uma música, eu estou estudando. Às vezes chega na hora da prova, eu lembro da música e faço a questão. Né? Então, eu tento usar isso com ele para ver se ele também consegue. Igual. Ele me via muito fazer isso, né? Estudar escutando música. Então, de vez em quando ele faz. Eu nem me oponho, não, porque eu fazia também, né? Exemplo é fogo. Mas aí ele acaba fazendo, ele faz até mais rápido. Ele bota a música ali, faz o dever sozinho, às vezes eu não preciso nem ajudar, ele faz que é uma beleza. Então, tipo, eu acho que os pais precisam também estar mais abertos a, tipo assim, a adaptar as coisas para a criança, deixar ela, né, ver até onde pode ir. É claro que a gente não vai deixar fazer tudo que quer, né? Mas eu acho que isso eu acho que é um ponto importante, né? Porque cada um é cada um. Não adianta a gente comparar uma criança com a outra que nunca vai ser igual. nunca vai. Nunca vai dar certo. Tem uma mãe que falou que a professora falou para ela que o filho dela é complicado, ele tem TDAH e TOD. Eles já ficaram de sentar para lidar, para ver uma estratégia para lidar com ele. Eu acho que o TOD também é bem complicado, né? Acho que é uma questão assim que pesa. Isso é na escola? Eu não. Eu É, vi e acabei me ela perdendo. falou, foi a professora que falou que ele é bem complicado. Que ele é bem complicado, mas que a gente tem que É, tentar uma estratégia, né? Uma metodologia para que essa criança consiga, sim, porque ela tem todas as capacidades. Então, hoje, atualmente, eu estou trabalhando e estudando muito a disciplina positiva, que é uma educação que fez todo sentido para mim. Nossa, eu tô apaixonada pela forma que ela tem por base o quê? A firmeza, você travou um pouquinho. criança. Tem uma mãe aqui falando.
Travou, não tô escutando tua voz. Não tô escutando nada. Travou, travou. Meu Deus. Peraí. Vai voltar, vai voltar. Calma, calma. Ela tá voltando. É, eu acho que o despreparo de alguns professores pesa muito. Acho que alguns não têm nem conhecimento, na verdade, né? Já me deparei muito com isso, de não ter preparo, né? É, Lu, de verdade. Eu também acho. E Voltou. você Ah, gravou aqui. eles estavam falando aqui do despreparo dos professores. Acho que alguns realmente, né, não tem muito conhecimento, não sabe. Acho que, acho que eles teriam que ter mais, assim, disponível para eles esse conhecimento, saber lidar. Até porque agora as escolas são todas inclusivas, né? Então, eu acho que, além de fazer a inclusão, eles deveriam preparar os professores para lidar com essas situações, né? Eu percebo assim, além disso tudo, ainda tem a falha na formação. Eu falo por mim, na minha formação, o que eu vi, no caso, eu estudei TDAH porque foi a minha conclusão de curso. O meu TCC eu fiz voltado realmente para o TDAH, mas eu não vi nada. Tinha uma disciplina de educação inclusiva, mas que foi assim, uma disciplinazinha curta, que quase a gente não viu para a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje, que é necessário para a sala de aula, não é suficiente e a demanda só aumenta. Então a gente tem que começar desde a graduação, desde a formação desse professor, para a partir daí a escola também dar esse suporte, dar continuidade nessa formação. É, porque eu vejo que às vezes não é nem assim maldade ou não querer lidar com a E criança, né? Às vezes uma forma também, às vezes nós que somos pais não sabemos como lidar, né? Imagina eles, que a criança vai e eles não têm menção do que a criança passa em casa ou de outras coisas que podem estar acontecendo também, né? Eles estão perguntando se eu exatamente. fiz algum exame. Gente, eu vou no psiquiatra. Foi assim que eu descobri. E até o neuro do meu filho e o pediatra falaram que eu era TDAH. Aí eu fui procurar. Deixa eu ver aqui. Mas não. Ah, uma questão. Oh, meu Deus. Travou de novo. Ai, gente. Voltou. Acho que ficou sem som de novo. Calma, gente. Quem faz ao vivo é assim. Tem jeito não. Acontece. Estamos voltando aqui. Voltou, voltou? Voltando. É. Eu tinha até uma pergunta para fazer, eu já acabei me perdendo aqui. Ah, a questão assim de deles, vamos supor, até algumas mães me perguntaram sobre isso, é, como lidar com brigas na escola, às vezes eles não têm muita paciência para outras crianças, né? Tem até uma mãe me perguntando aqui, falando que o filho dela tem 15 anos e não gosta de fazer as coisas em família.
Ele gosta muito de se isolar. Se isso é do TDAH ou se é da idade. Às vezes pode ser um pouco dos dois, né? É, um pouco dos dois. Sem a gente. Voltei, gente. Voltei. A gente já tem 1 hora falando aqui. Voltei. Voltei. Caiu, mas tá voltando. A gente já tem 1 hora falando aqui. Pois é. Então, se a gente entender esse contexto, fica complicado, né, de opinar, mas pode sim, porque a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase já bem complicada, e quando a criança, quando ele se vê nessa situação de que era criança, não é mais, é um momento confuso para a gente, todos nós que passamos nessa fase, e aí quando alia ao TDAH é que realmente se não for bem tratado, se não for bem, vamos dizer, orientado desde a infância, pode sim ser um prejuízo sério. Então é importante que ele esteja em acompanhamento psicológico para ter esse suporte, né? E uma rede de apoio familiar. Como eu já tinha até falado muito sobre isso com a Bianca Simão, numa das nossas lives. E sobre briga em escola, eu acho interessante, estava até comentando antes do travar, a respeito da disciplina positiva. Na disciplina positiva, eles têm como base a gentileza e a firmeza. E isso faz com que a criança seja respeitada, se sinta respeitada, acolhida e participe das decisões. Porque se a gente for parar para pensar, quase sempre a gente exclui a criança do que vai acontecer no dia a dia. E aí, quando a gente se pega, será se eu queria só alguém chegasse aqui, Ana, você vai tomar banho, você precisa se vestir e você vai agora para tal lugar. Eu falo, não vou não. E por que com as crianças a gente faz isso? Muitas vezes a criança tá ali na TV, assistindo o filme preferido, o desenho preferido dela, ela tem que deixar tudo aquilo porque os pais querem, porque precisa. Então, na disciplina positiva, eu tenho encontrado muitas possibilidades de mudança, seja para crianças, adolescentes e também no dia a dia, sabe? É uma coisa para a vida que eu estou estudando, que eu estou pretendendo fazer o curso, inclusive, para orientação familiar. E é mágico o que acontece. Agora é bem árduo, porque vai mudar toda uma concepção de que já existia, ou de permissividade, ou de autoritarismo. E dentro dessa dinâmica familiar, e aí isso acaba sendo, vamos dizer assim, difícil, trabalho. Eita, gente, travou? Travou. Só estamos te escutando. Ai, meu Deus, eu tô. Tá sem som agora. Gente, calma. A gente faz ao vivo aqui. Pronto, deu certo. Pronto. Então, e aí muitas vezes, quando você inclui a criança nessas atividades, quando você faz com que ela participe desse cronograma, que ela também tenha os horários dela, que ela possa compreender, eu estou assistindo, mas eu sei que daqui a pouco eu combinei com meus pais, ela se sente assim, nossa, eu estou sendo respeitada, eu estou sendo querida, eu estou sendo acolhida, e a tendência é que ela corresponda àquilo. E sempre focando nas consequências. Muitas vezes, a criança, durante a sessão, quando eu estou trabalhando na disciplina positiva, aí eu falo, olha, vamos lá, quais são as consequências? Aí tem o quadrinho. Se você tentar a atitude, a consequência, qual será a consequência? Ela vai pensar, ela pensa em várias consequências.
E aí, se você quer arcar com essa consequência, ela arcar com as consequências. Para elas entender, compreender. Parou o som. A gente não tá te escutando. Débora, já falo contigo aí. Eu tô achando que é a Voltou. minha conexão que tá ficando boa. Acontece, Esse acontece. é porque choveu hoje aqui, nossa, aqui é muito quente, né, no Piauí. Mas esse período é o período de chuva. Então, quando acontece, geralmente, acontece uma chuvinha, aí a conexão fica muito ruim. Eu Deve moro ser em isso, ou então. Petrópolis, no Rio de Janeiro, na região serrana, né? Então a gente não tá tendo verão. Hoje foi uma chuva. Para eu chegar em casa foi horrível. Olha que eu trabalho perto de casa, quase que eu não chego. Eu falei, não, não tem como. Eu também pensando assim, nossa, também choveu aqui. Meu Deus, eu tenho uma live, eu não posso chegar Sempre antes do acontece tempo. alguma coisa, sempre acontece, não tem jeito. Mas tu tá Mas falando aí de dar escolha para criança, né? Inserir ela, a gente tem tentado fazer muito isso. Até porque a minha educação não foi essa. Então eu tento sempre fazer muito diferente do que o que eu acho errado, eu mudo, né? E eu sempre coloco ele, eu pergunto, igual ele tá com o cabelo pintado. Ele que escolheu, ele escolhe o corte de cabelo, ele já escolhe a roupa que ele quer sair. Eu já não, né? Tipo assim, eu já não escolho mais a roupa dele, né? Então a gente tenta sempre fazer isso com ele. Ah, filho, a gente vai em tal lugar, porque tem hora que ele fala assim: "Ah, eu quero ficar em casa". E às vezes a gente vai para alguma festa e ele começa: "Ah, mãe, eu quero ficar em casa, quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa". E travou de novo. Esquenta não, a gente vai fazendo. Voltou. pronto. E eu vejo que ele se sente realmente, ele se sente, tipo assim, fazendo parte, tendo voz, né? Eu E até fiz um post sobre isso quando ele pintou o cabelo, porque era uma coisa que ele queria muito. E geralmente a gente deixa ele fazer certas coisas, escolher certas coisas, claro, com limite, né? Cada idade a gente deixa alguma coisa. com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma mãe falando alguma coisa aqui. Ah, tem uma mãe falando. A Lud falou que tira da TV e leva para as sessões. Aí, olha, Acho que todas nós fazemos isso em algum quando a momento. criança chega na sessão, ela já chega, né? Bem. Já vai ser bem. Travou. Problema E eu não. travei. A gente vai tentando. Tá voltando. Voltou. E olha como é que essa criança vai chegar na sessão. Olha como é que a criança vai chegar na sessão, né? Porque sai da TV, já é o que ela estava querendo, então ela vai contrariada. Inclusive, aconteceu uma situação em que a família mentiu para a criança a respeito de que a irmã ia ficar no after school dele. E aí ele falou que não, que tudo bem, que a irmã ia ficar, que ia ficar só por isso. Só que aí a mãe acabou levando a criança para casa, a irmãzinha. E ele teve que ficar. Então ele ficou chateado, dizendo que não ia fazer nada. Aí conseguiram contornar e tudo. Ele fez, foi à noite para ir para a sessão, que era no mesmo espaço do after school. Adivinha quem foi para a sessão com ele? A irmã que não tinha ido de manhã. Porque tinham feito um combinado e ele leva muito a sério o combinado. E aí tinham feito esse combinado com ele
E aí, quando foi à noite, ele chega com a irmã. Só que eu já estava sabendo do que tinha acontecido. Eu sabia que a probabilidade dela aí era grande. Então, eu conversei com ele, conversei com ela, e nós combinamos uma sessão realmente deles dois num outro momento. E ele viu que era mais viável, que ela é muito menor do que ele, é bebezinha ainda. E aí não ia contribuir para aquela sessão específica, mas eu poderia montar uma outra em que ela seria muito bem-vinda. Mas aí é importante a gente ter a voz, ter, em nossa palavra, ter poder, realmente, a gente fazer valer com o que a gente fala. Muitas vezes a gente só fala para a criança e não faz. E crescendo com essa perspectiva. E assim, será que meu pai vai fazer isso para mim? Não confiar no pai, não confiar nas figuras que são mais importantes Eu para tento ele. sempre cumprir o que a gente promete, assim, para ele ver que a gente prometeu e fez, né? Para ele ver que não foi algo, né? E sempre tento explicar, olha, não, é isso, vai acontecer isso, não tem como levar seu irmão, ou não tem como ser de outro jeito, mas depois a gente vê o que que a gente faz, né? A gente tentou algumas atividades físicas com ele não, assim, ele não se interessou por um tempo, outro tempo não. Agora ele faz futebol. Só que o futebol foi uma escolha dele, as outras atividades foram escolha minha. Então acho que, tipo assim, pesa muito. Eu percebi isso, porque quando é uma escolha dele, ele se interessou e fez. Então, aí tem toda. Aqui tem. E aí tem toda uma diferença, né? Até no empenho dele, eu acho. Tem uma mãe perguntando se é necessário fazer acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo. Aí vai depender muito dos prejuízos em que esteja causando. Em alguns casos, não. E outros casos é necessário. Travou só um pouquinho. Voltou, voltou. Voltei. Então, muitas vezes a criança não tem nenhuma dificuldade na linguagem, tá tudo ok no processamento auditivo, então não é necessário. Mas em outros casos que a gente percebe o atraso na linguagem, que geralmente é um dos fatores que a gente percebe logo de início, é que há esse atraso na linguagem, né? E aí, quando é muito forte ou que a socialização não está resolvendo e está causando prejuízos, então é necessário, da mesma forma, no fator psicológico, com relação à autoestima. Eu acho bom a gente sempre assim acolher e tentar fazer tudo que a equipe fala, né? Os médicos aconselham, olha, faz isso. Às vezes na hora a gente pode achar que não é necessário, mas ele sabe o que está falando, né? Ele está vendo a dificuldade que a criança está tendo, o que que ela precisa. Eles têm um olhar diferente do nosso, né? Vocês têm um olhar diferente. A gente olha como mãe, né? Vocês olham como profissional que está ajudando ali a família, está ajudando a criança. É verdade. Meu filho não se interessa em fazer nenhum tipo de atividade. Devo obrigar ele? Ai, meu Deus. Essa foi polêmica, né, Iana? Ih, saiu o som de novo. Calma aí, a gente vai responder. Ai, Iana. Oi, voltei. Qual Oi. foi que você falou? Que eu não vi. Ela disse que, que o filho dela não se interessa em fazer nenhuma atividade. Se ela deve obrigar ele. Ai, não, obrigada. Nada que a gente faz obrigado, assim, nesse sentido aí, no caso de uma atividade lúdica, ele não vai fazer bem feito. E aí não é interessante, nesse momento, uma atividade obrigada. Por isso que é interessante quando a gente fala assim, vamos ver algo que ele goste.
porque o empenho é totalmente diferente. Como você falou, mas ele não se interessa por nada, mas você já tentou de tudo, tem tantas opções. Às vezes a gente não lembra outros esportes, porque tem os esportes que são tradicionais, que é esporte, futebol, judô, jiu-jitsu, outros esportes, outras. Acho que parou o som de novo. Ficou mudo. Comundo Nós do mães nada. estamos sempre. Tem uma mãe perguntando, né, falando aqui, ó. Nós mães estamos sempre dispostas, mas ainda temos muita resistência com o profissional da educação, que muitas vezes querem forçar as crianças a fazerem da mesma forma que as demais crianças. É. Isso. Foi aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Não é nem por maldade, é somente por falta de conhecimento, ou por. Não é por maldade, sabe? Mas aí é preciso conversar, explicar que é uma situação, inclui a equipe multidisciplinar para conscientizar a escola, para conversar com a escola, com esse profissional, que dessa forma vai ser melhor até mesmo para ele, não só para a criança, quanto para o próprio profissional ter um trabalho bem sucedido. Tá travando um pouquinho aqui. Oh, meu Deus. Gente, acontece. Acontece muito. É normal. Muito normal. Voltou. Tem uma mãe que disse aqui que o filho disse que só gosta de jogar videogame. Eu também Então, gosto. coloca, ela colocou. Muito legal. Ah, tá. É muito bom. Então, aproveita, tem jogos que eles são ótimos, excelentes para trabalhar habilidades como frustração, o controle inibitório, planejamento. Então, potencializa isso, usa como positivo para momentos de lazer da criança, a utilização de videogames. É muito interessante. Eu estava vendo um estudo que foi feito que eles falam que meio que as crianças, geralmente quem tem TDAH fica bem no videogame porque ele funciona na mesma velocidade que a mente da criança. Então, como é uma coisa que funciona na mesma velocidade, está falando a mesma língua. Então, a maioria deles ficam ali por horas e ficam, e a gente às vezes nem percebe. Exatamente. O meu estudo do TCC foi justamente sobre isso, como que esses travando. jogos eles Já foi. para Tá travando de novo. eles podem ser convertidos, né, para a educação do TDAH. E os estudos que eu encontrei foram bem Travou só um pouquinho. positivos, né, bem satisfatórios. E Ana, então vamos encerrar. Quer falar mais alguma coisa? Deixar um recadinho aí? Travou de novo. Voltei. Voltou. Não ouvi o que você falou. Falei que a gente vai encerrar então. Tu quer deixar algum recado? Falar mais alguma coisa? Que eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Já estou pensando em vários temas aqui para próximas lives, tá? Eu vou amar. Pela conexão Rio de Janeiro Piauí, tá? E pelos esclarecimentos, né? Porque é sempre bom ouvir, no seu caso, a mãe. Porque eu tenho toda a versão, né, enquanto profissional, mas quanto mãe, é bem esclarecedor para os pais que estão nos assistindo. Então, gratidão a cada um que participou, que demandou seu tempo
aqui com a gente. E aguardamos todos na próxima. E fiquem ligados que vai ter um sorteio aí, tá, gente? Para vocês, papais e mamães. Travou de novo. Tá chovendo. Aqui? É. Não, lá onde ela mora. Ah. Não tá chovendo, não? Voltou. Pronto. Pode continuar, pode falar. Eu falei do sorteio, gente. Vocês ouviram? Então vamos Não. ter um sorteio, tá bom? No meu Instagram. Aguardem que em breve teremos para os papais e mamães um sorteio aí, para todo mundo participar. E, gente, ó, segue ela lá, aproveita. Vou estar lá, com certeza. Onde, mãe? E tem o Telegram também. Não sei se você já participa. Basta acessar o link na minha bio. Direciona, é TDAH na prática para pais. Ah, muito legal, olha lá, gente. Então, entra lá, segue ela, aproveita as dicas maravilhosas. Olha, eu amei a live. Obrigada pela atenção. Eu também. Você é linda, muito bonita. Ô, gente, obrigada. Tem cara de adolescente. Meu Deus, gente. Parece que eu já tô chegando aos 30. Ai, eu. Só falta só um aninho, Mãe, só um qual é o aninho. Instagram? Ali. Gente, o Instagram dela é @iana neuropsicopedagoga, tá? Eu vou deixar lá pra vocês. Que aí vocês vão lá e seguem ela, tá? Iana, brigadão, tá? Te agradeço mesmo. E até as próximas lives. Eu vou te esperar com muitos Eu assuntos. também. Beijinho, então. Tchauzinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito legal, né? É, tinha uma mãe me chamando aqui. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Eu acho que não. Quem era? Ah, já está seguindo, já quer avaliação. Isso aí, muito boa ela. Eu gostei muito. Olhem lá o Instagram dela que vocês vão amar. Então, gente, beijinho, até a próxima. Tchauzinho. Ah, obrigado, Lude. Muito bom saber que vocês gostaram. Vão vir outras. Tem muita novidade vindo por aí. É só vocês ficarem atentos aí. Beijinho, tchauzinho, gente. Até mais.